Olá, boa tarde. O Para Todos já está no ar. Olá, boa tarde. A partir de agora, vocês ficam com Fernanda Balsalobre. E também com Gustavo Minari. O Para Todos é a nossa revista cultural da TV Brasil. E você já está ligado. Hoje você vai ver aqui. Os muros de São Paulo servem de tela para a artista Maggie Magrela. Eu quero dizer coisas, eu quero pôr poesia nas ruas. Um acervo com mais de 10 mil imagens de grafites vira livro. Eu acho que eu tenho aqui nesta parede de 8 a 10 grafites diferentes. Ele também grafita, pinta e divide o que sabe em oficinas criativas e gratuitas. Hoje você vai conhecer o trabalho do paulistano Alexandre Queto. Eu acredito que eu estou democratizando a arte. E tem mais. Um grupo de teatro recria a história de Peter Pan e coloca os personagens dentro da realidade da periferia. Quando eu perguntei ao meu pai quem era o Peter Pan, ele me contou uma história tão bonita. Eu nunca mais deixei de te esperar. Fique com a gente. Tem muito Brasil aqui pra você. Durante 8 anos, entre 2005 e 2013, o consultor financeiro e fotógrafo Ricardo Chapsky formou um acervo com mais de 10 mil imagens de grafites clicadas em diversos pontos da capital paulista. E agora, Gustavo, a coleção virou livro, resultado de um hobby que se transformou em paixão pela arte estampada nos muros da maior cidade do país. Eu adoro esse daqui, ó. Os grafites, eles retratam o dia a dia, né? Então olha esse churrasquinho na laje. Palavras de um apaixonado por um hobby que começou meio sem querer. Eu fui para a África, fui fazer um daqueles safaris na África. Daí a gente saía de manhã para fazer um safari fotográfico. Os caras falavam, vamos caçar, let's go hunting, let's go hunting. A gente não caça mais animal nenhum, né? Mas era uma caça fotográfica. Daí a gente começou a fotografar animais diferentes e dava um prazer, né? Você clicar alguma coisa diferente. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a andar na cidade de São Paulo e comecei a fotografar grafites. E comecei a sentir a mesma coisa, de fotografar um grafite novo, de fotografar uma nova parede. Foi muito legal. Legal mesmo é o resultado dessa aventura fotográfica, que transformou prazer em livro. Estava um dia em casa, baixando as fotos da máquina para o computador, e a minha amiga, que é por acaso produtora cultural, viu as fotos e falou: Ricardo, você tem um acervo fantástico, você tem fotos muito bonitas, e me convidou a fazer um livro. Eu nunca tinha imaginado fazer um livro. O mais difícil foi escolher as 130 dentro de um acervo que tem mais de 10 mil fotos e não para de crescer. Eu selecionei as fotos que eu mais gostava, selecionei das 10 mil, selecionei umas 200, 300 fotos. A Marina, né, a minha produtora cultural, olhou todas as fotos, selecionou as dela, fizemos um mix e levamos para o diretor de arte do livro. E foi um processo bastante interessante, porque enquanto a gente estava refinando, eu continuei fotografando. Então chegava um dia, olha que foto bacana que eu tirei, que eu fiz. Então entrava, não, essa aqui tem que entrar, agora qual que vai sair? Foi um processo bem extenso e bastante democrático. As fotos que viraram livro, ele tirou nos últimos 7 anos. Tempo suficiente para aprender que o grafite de São Paulo parece ser maior que a cidade. Eu já tive a oportunidade de viajar para algumas cidades do mundo, né? E o que eu sinto? Que em São Paulo existe grafite na cidade inteira. A cidade é grande, existe grafite na Zona Sul, na Zona Norte, na Zona Leste, no centro. Nas outras cidades do mundo, geralmente são lugares específicos, são bairros artísticos e lá tem grafite. É difícil a gente ver grafite espalhado por toda a cidade. O primeiro grafite que o Ricardo fotografou ficava bem aqui na Avenida Sumaré e, como muitos outros registrados no livro, esse daqui também já não existe mais. Geralmente é assim que acontece, Ricardo? Geralmente é assim que acontece. Eu passava aqui na avenida todos os dias e constantemente eles vinham, grafitavam, a prefeitura vinha e pintava o muro. Eu comecei a observar que a arte
estava morrendo. Esse mesmo desenho que tem aqui, um dia foi esse elefante. Antes do elefante do treco, foram esses cubos. Então você vê que os grafiteiros eles gostam de brincar com essa saliência da parede, né? E isso daqui muda constantemente. Eu acho que eu tenho aqui nesta parede de 8 a 10 grafites diferentes. Daqui a pouco a prefeitura vem, pinta a parede, eles vêm e fazem outro grafite. E ele não resiste. É só passar por uma figura nova e lá vai o Ricardo. De tanto fotografar, o cara já conhece o trabalho da galera do grafite de longe. Eu já sei, ó, tem o snack, tem o presto, tem o binho, aquele polvo ali é do binho, isso daqui é o presto, esse daqui é o snack, aquele lá é o high graph, aquele ali em cima. Esse muro é bacana, bem novinho. Estamos vendo de primeira mão. Difícil é segurar tanta empolgação. Sabe aquele sentimento de euforia, de caça? Pô, um muro novinho, cheio de gente importante do cenário. Antes de terminar o passeio, Ricardo faz questão de levar a gente para outro lugar. Nós estamos entrando aqui no Beco do Aprendiz. Ele está aqui na Vila Madalena. O Beco do Batman é uma via onde as pessoas passam. O Beco do Aprendiz é um becozinho onde não tem fluxo de carro, né? Entendi. Não é tão famoso quanto o Beco do Batman, mas é um lugar bacana da gente olhar. Ah, legal. Vamos dar uma olhada lá? Mas quando chega, ele leva um susto. E fecharam? É aqui, mano. Tá fechado. Será que lacraram? Ó, o tiozinho entrou. Ah, não. Tá aberto. Aí foi só esperar nosso amigo colocar a coleção em dia. Esse aqui eu vou mandar pra minha mulher. Presente, flores pra esposa. E que dia! E aí, Ricardo, matou a vontade? Pô, me diverti pra caramba. Muita foto nova? Bastante foto nova. Nesse rolê de hoje aí, no mínimo umas 40, 50 fotos novas. Como é que você se sente quando você tira uma foto nova de um grafite novo? Ah, me sinto bem excitado, bem feliz. Eu ganhei meu dia, vou sorrir o dia inteiro. E enquanto o Ricardo Chapsky fotografava os grafites de São Paulo, uma nova artista visual começou a se destacar pelas ruas da capital. Desde 2007, Magrela se inspira na cultura popular brasileira e na euforia urbana para fazer os desenhos. Mas o que se vê vai muito além das cores e da aparência. No meio da paisagem cinzenta de São Paulo, desenhos de tom alaranjado chamam a atenção. A figura por trás dos grafites se chama Caroline, mas ela é conhecida mesmo como Magrela. Eu comecei com uma coisa meio inocente, fazer um personagem completamente diferente do que eu faço hoje. Depois eu fui para um âmbito mais político, uma coisa mais de guerra, uma coisa de se viver em São Paulo, que é bem caótico. Magrela começou a grafitar nas ruas em 2007, depois de fazer uma aula com o artista plástico Rui Amaral, que já esteve aqui no Para Todos. O que eu me apaixonei no comecinho mesmo foi conhecer a cidade de São Paulo, porque meio que eu vivia naquela bolha assim, centro, Vila Madalena, ficava só por ali. E aí o grafite, né, ele expande, assim, você quer pintar em todo canto, conhecer Zona Leste, Zona Sul, Zona Leste, tudo só pintando. Esse foi a paixão inicial. Aí depois foi outras paixões, que é conhecer um monte de gente. Nesse mural, Magrela se inspirou nas histórias que o pai contava para ela e retratou figuras da cultura popular brasileira, como a mulher negra e também heróis do sertão, como Maria Bonita. A minha Maria Bonita tem um colar de arame farpado, um coração também de pedra. E do lado tem uma negra, do lado da Maria Bonita, que tem um colar com um navio negreiro também. Essa força dos negros, assim, que levantou muito nosso país, que fez o nosso país. Nas obras, a artista faz referência às origens do povo brasileiro. Nesse painel, eu quis trabalhar uns pedacinhos do que eu sou. Então tem a Índia, tenho esses caquinhos que eu fiz um mosaico na perna dela, que representa o meu lado português, que a minha mãe é portuguesa. Trouxe um pouco do chão craquelado, que lembra meu pai baiano, é do sertão. As espadinhas de São Jorge, que tem essa coisa de Ogum.
E a guerra representa bem essa guerra civil que a gente vive, que a gente acha que é um país pacífico, e a gente passa por momentos de guerra o tempo inteiro, que é ou na Cracolândia, ou na Guerra do Paraguai, ou Canudos, ou diversas guerras que eu pus ali, que fizeram parte da nossa história e fazem parte da nossa história. Esse aqui foi na época das manifestações que estava rolando aqui em São Paulo. Tem essa bandeira do Brasil no meio, essa conexão pelo chácara cardíaco do coração. Tem umas flechas. O nome desse painel chama Karma. Eu acho que ter nascido aqui no Brasil, ter nascido em São Paulo é tipo um karma, né? O que a gente tem que aguentar, o que a gente tem que passar. Vários desafios, várias repressões, várias dificuldades. O grafite ainda está muito ligado ao universo masculino. Mas Magrela é um dos exemplos de que as mulheres também fazem parte deste mundo. No começo, eu não queria que as pessoas olhassem para o meu trabalho e falavam, nossa, uma menina. Eu fugia disso. Eu falava, nossa, não vou pintar florzinha nem nada. Então eu pintava um personagem super duro, assim, meio, quando olhar vão achar que é um homem. Eu tinha esse preconceito dentro de mim. Porque, enfim, a gente vive numa sociedade bem machista. Depois que eu fui passando e querendo pintar mais, enfim, hoje em dia eu faço autorretrato. Eu vejo que elas são muito parecidas comigo e elas expressam como eu sou, assim, né? Como eu estou. Bonito, né? Fica uma paisagem bonita, né? Fica muito lindo. Fica outro visual, né? Acho bem bonito, colorido e quebra esse cinza que a cidade de São Paulo tem. Mas a função dos grafites de Magrela não é apenas deixar a cidade colorida. Na verdade, eu quero dizer coisas, eu quero pôr poesia nas ruas. Eu não quero embelezar. Se isso deixa a rua melhor, ótimo. Eu acho criativo, acho importante a gente cobrir nossa cidade de criatividade. Acho que é bem legal, ainda tem muito que mudar ainda em São Paulo. Daqui a pouco, o artista paulistano Alexandre Queto também grafita, pinta e divide o que sabe em oficinas criativas e gratuitas. E ainda hoje, um grupo de teatro recria a história de Peter Pan e coloca os personagens dentro da realidade da periferia. Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o magaeiro ia se animar, tomar uma bicada com lambu assado e olhar para Maria do Joá. Para todos, volta já. Nós somos o Projeto Clareiras. Estamos no Para Todos. Ele é de São Paulo, mas se inspira na cultura dos povos africanos para fazer arte. Alexandre Queto grafita, pinta e divide seu conhecimento em oficinas criativas. A repórter Raquel Setz participou de uma delas, a de máscaras africanas, e ela aproveitou para colocar a mão na massa. Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem, por que eu retrato a cultura africana? Na minha visão, isso é uma resposta muito simples, assim, porque todos nós brasileiros, independente do tom de pele, nós temos uma raiz africana e nós também temos uma raiz europeia. Só que a minha raiz africana, ela pulsa mais do que a raiz europeia, então por isso que eu faço uma pesquisa sobre culturas africanas no modo geral. Raiz africana que Alexandre Queto leva no nome artístico. Queto é uma região da Nigéria, berço do povo Yorubá. Alexandre é da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Conheceu o grafite por meio de um projeto social que apresentou os garotos do bairro à cultura hip hop. Os moleques da minha rua iam jogar bola, de final de semana eu ia fazer grafite. E eu sempre tentei ter esse caráter um pouco social, porque foi da forma que eu conheci o movimento do grafite também. Então, não passou muito tempo para eu também começar a fazer algumas iniciativas no meu bairro de dar oficina de grafite também. Por causa dos projetos sociais que desenvolveu com o grafite, Queto foi convidado a participar do Fórum Social Mundial no Senegal em 2011. E ali estreitou seus laços com a África. Quando eu pisei no Senegal foi muito importante para mim, porque tudo aquilo que eu já estudava, da cultura africana, que eu já fazia no meu trabalho, eu pude pisar e ver de perto. Esses tecidos que eu trabalho hoje são tecidos que as mulheres se vestem, elas fazem as roupas e tudo mais, e você encontra muito pelas ruas lá, e tem muita cor, tem muita forma, e não demorou muito para eu utilizar essa matéria e trabalhar com spray e tal e tudo mais. Então, desde que eu morei no Senegal que eu venho trabalhando com isso.
Agora a gente vai conferir uma oficina do Alexandre Queto aqui na Matilha Cultural, no centro de São Paulo. Ele vai ensinar a fazer máscaras africanas. A gente tem que espalhar assim para que o gesso espalhe. Foi a primeira vez que eu faço máscara africana, ficou muito feio. Não, excelente. Aqui, como pode ver, é o processo com a máscara, com a atadura gessada, a base. Depois a gente adicionou alguns caracteres para ficar mais com o ar da máscara africana. E depois a pintura. E é uma atividade bem recreativa, que pode fazer com crianças, com os jovens. Legal passar para os idosos, galera de rua, as crianças. A gente faz um trabalho também com o pessoal da Cracolândia, orfanato. São minhas raízes, a minha cultura, eu sempre procuro me inteirar mais sobre o assunto. A máscara ficou bem bonita, né? Ah, obrigada. Tentei. Queto já rodou a África e a Europa dando essas oficinas criativas e pintando. Além do Senegal, ele esteve em Gana e Mauritânia. E na Europa foi a Alemanha, Bélgica e França. Para Alexandre Queto, a arte deve estar ao alcance de todos. A arte ela não tem que estar restrita a locais. E a partir do momento que eu vou para a rua e eu pinto, principalmente eu pinto muito em favela e nos países africanos também, nos guetos africanos, eu acredito que eu estou democratizando a arte. Hora da Arte no Estúdio. Acontece no Museu de Arte Moderna em São Paulo a exposição 140 Caracteres. A mostra vai até o dia 16 de março. Uma cidade em pedaços, um rosto coberto de preto, máscaras coloridas que remetem às máscaras proibidas. As manifestações de junho do ano passado inspiraram a mostra #140 Caracteres. São 140 obras escolhidas entre mais de 5.000 do acervo do Museu de Arte Moderna, em São Paulo. A gente começou a ver que no acervo tinham muitas obras da ditadura. Então a gente acabou linkando uma coisa com a outra, vendo que muitas obras exemplificavam isso e que a única, um grande peso nessas manifestações de agora são justamente a internet, são as redes sociais. Letícia faz parte do grupo de 20 alunos de um curso de curadoria que montou a exposição. Aqui aprenderam na prática o que é e o que faz um curador. O curador ele cuida do acervo, da formação da coleção, ele supervisiona a manutenção dessa coleção e ele também seleciona obras, articula essas obras num conjunto que será exposto ao público. Frequentador de museus, o fotojornalista Guilherme fez o curso para entender como é montada uma exposição. Escolhido o tema, a nossa tarefa de casa era ir no acervo com esse tema em mente e eleger quais obras a gente achava que ia ilustrar, não só ilustrar, mas como compor mesmo e levantar outras questões até sobre a nossa ideia, né? Durante a visita, que tal dar uma paradinha para descansar, ler alguma coisa, ou quem sabe até tomar uma água, um cafezinho? Esse espaço aqui, chamado de Café Educativo, é na verdade uma obra de arte, uma instalação que faz parte da mostra. A ideia do artista plástico Jorge Mena Barreto é incentivar os visitantes a se encontrar e descobrir mais sobre o processo de seleção das obras de arte. O atendimento se dá pelos próprios curadores, né? Então, quando você vem ver a exposição, você tem a oportunidade de tomar um café e conversar sobre a exposição diretamente com os curadores. Na história do início do século passado, um pequeno rapaz se recusava a crescer. Só queria saber de aventuras mágicas. Na história do século XXI, um assassinato numa favela serve de fio condutor para discutir a relação do sonho e realidade nas periferias. Peter em Fúria é o nome do espetáculo do grupo Pequeno Teatro de Torneado.
O que se vê no palco é um jogo de analogias entre os personagens reais de uma favela e os personagens do conto de Peter Pan. Olhem pra mim. Uma história conhecida, com personagens consagrados. Mas o cenário aqui não é a terra do nunca, mas sim a periferia de São Paulo. Tava esperando pra gente começar a brincadeira. Esse encontro de mundos, de classes, acontece entre o Andy e o Peter. É uma menina que tá ali, uma coisa meio Paraisópolis que temos aqui em São Paulo, né? Olhando aquela favela, aqueles condomínios incríveis, e de repente um ato de violência acontece na classe média. Também essa menina resolve entrar na história. O encontro de dois mundos acontece. E numa adaptação marcada pela originalidade, os personagens do clássico Peter Pan aparecem de forma simbólica e dão sentido à trama. Eu me dou o direito de reinventar esse sofrer. Analogias é o que o público vai ver. Uma grande atmosfera de abertura de, nossa, as mulheres são as sereias. Os caras que saem para trabalhar todo dia são os marinheiros. Quem é o tempo? Quem é o vilão? Quem é o Capitão Gancho? Quem é o herói? Nossa, o Peter, a Sininho, meu. A Sininho é uma prostituta. Mas nem tudo é como a gente quer. Ao mesmo tempo que a história do Peter, o traficante, que não quer crescer, é a história do menino, que está ali, pela janela, tendo aquela visão de violência daquele lugar. Além de retratar a periferia e toda a sua diversidade social, a peça também traz uma reflexão sobre sonhos e desejos. Eu acho que essa peça faz a gente pensar muito nisso, no que a gente apresenta para as crianças e daí, com base nisso, elas tomam rumo na vida. E foi através de oficinas de teatro para jovens em bairros da periferia de São Paulo que grande parte do elenco foi montado. A iniciativa do grupo Pequeno Teatro de Torneado já dura 8 anos e a experiência de vida do elenco ajuda a trazer realidade para as cenas. A memória de ir para a escola e no caminho ter o boteco do seu Zé, ter 3 rapazes bolando e você não ter consciência do que é isso, ou você acordar e ver corpos mortos, porque quando eu era pequena tinha sempre um defunto na minha porta. Mas foram essas coisas que a gente foi trazendo. Ana se inspirou, rompeu barreiras e passou de público a atriz. E eu entrei no grupo mesmo sendo espectadora. Eu vi minha primeira peça, que foi o Refúgio, e daí eu já falei, nossa, que legal aquela peça, como eu queria estar naquele grupo, e acabou se realizando, né? Na trilha sonora do espetáculo, muito rap, samba e funk. Mas isso não significa que para falar de periferia a gente precisa usar determinado estilo musical, não significa que as pessoas que estão lá não escutem outros estilos musicais, não significa que as pessoas não tenham outras referências também. Ai meu Deus, o meu bilhete vai vencer. E na peça, o público também participa. Neste caderno de sensações, as pessoas trocam experiências com os artistas do espetáculo. Sensações nesse sentido. Às vezes a gente sente coisas que não se resume a uma frase, se resume a um sentimento, a um toque, a um, não sei. É uma permissão que a gente dá pra pessoa, às vezes, desenhar, colocar impressão digital. A gente já viu de tudo. Para Todos termina aqui. Na semana que vem tem mais. Um abraço para todas as comunidades que preservam a cultura popular. Bom final de semana. Obrigado pela companhia. Ótimo final de semana. Tchau.